Eu saúdo aos amados irmãos e amigos com a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse dia eu gostaria de convidá-los a estudarmos uma porção das Sagradas Escrituras sobre o tema oração, uma arma contra a tentação. Por isso eu quero convidá-los nesse momento a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 39 ao 46. Esse é um texto muito conhecido da Palavra de Deus e muito marcante no que tange ao ministério público do nosso Senhor e Salvador Jesus. Entendamos então esse texto. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantou-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Vamos orar? Querido Deus, eu quero pedir ao Senhor que, neste momento, nos abençoe com a ministração da Tua Palavra nesse texto. O Senhor sabe a quem esse vídeo está chegando e o que estes que estão assistindo agora necessitam ouvir. Faço minhas as palavras do reverendo Lloyd Jones, quando escreveu em seu clássico livro Pregação e Pregadores. Às vezes, Senhor, nós planejamos tecer certas considerações sobre o texto e nós planejamos pregar acerca de alguma porção, mas o Teu Espírito é quem de fato nos conduz a como fazê-lo e o que fazer nesse momento. A despeito de ter preparado esta palavra, eu peço a Tua direção para falar ao coração de cada um que porventura possa assistir este vídeo. Peço que o Senhor esvazie o meu ser de toda e qualquer arrogância ou vaidade e que possa eu tão somente ser claro e bíblico nesse momento para que o Teu povo seja fortalecido por Ti somente. Desde já, obrigado pelo privilégio de falar neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, tentação deveria ser sempre uma constante preocupação na vida dos autênticos cristãos, dos autênticos filhos de Deus. As tentações, elas podem ser comparadas com minas terrestres. Na Segunda Grande Guerra Mundial, em algumas partes dos campos de batalha, eram instaladas minas terrestres. São explosivos enterrados sob o chão e que são acionados quando se pisa neles desatentamente. Desde a morte até a amputação, a mutilação, muitos foram vitimados. Em alguns locais do mundo, até hoje, algumas destas minas continuam armadas e ali estão sujeitos a grandes percalços, inclusive a óbito, quem pisa nestas minas. Em terrenos minados, o soldado precisava de muita atenção e preparo. Na vida cristã, queridos, um dos nossos maiores inimigos, o próprio diabo, colocou várias dessas minas preparadas para nos mutilar e ferir gravemente. Precisamos ter o máximo de cuidado para não cairmos ou cedermos às tentações. As tentações são como minas terrestres. Quando você as toca,
cede a elas, tem contato com elas e é vencido por elas, elas causam verdadeiras explosões na nossa vida e mutilam muitas coisas que temos em nós. Todo cuidado quando andarmos por esta vida. Esta vida é como um campo minado e toda a atenção espiritual são necessárias para andarmos bem. Quero chamar a sua atenção para esta passagem em particular. Nela há um forte ensino relacionado às tentações. Jesus, meus queridos irmãos e amigos, está prestes a passar pela prisão, falso julgamento, humilhação e tortura, bem como a crucificação, a morte por crucificação. Nem preciso lembrar os irmãos de todo o requinte de crueldade que esse tipo de morte promovia. Uma morte que não foi feita para ser uma morte rápida, mas ela foi orquestrada para ser uma morte lenta, um processo de morte duradouro e marcado por grandes sofrimentos. A tentação para evitar esse momento de grande dor era intenso no coração de nosso Senhor Jesus ali. Eu preciso dizer que Jesus foi fiel em todo momento, em todo tempo, em tudo que ele fez. Jesus foi perfeito em todas as suas atitudes e Jesus se ofereceu voluntariamente para morrer naquela cruz para salvar a nossa vida. Jesus assume o nosso lugar ali, mas fazer isso não foi uma tarefa fácil. Jesus, naquele momento, estava sendo tentado a não encarar a cruz. E nesse processo tão doloroso, nessa batalha que conflitava no coração do nosso Senhor, ele precisava se fortalecer para encarar aquele desafio que estava diante dele. Jesus desejava ser fiel a Deus e para não fraquejar nesse intento tão necessário, Jesus se arvorou em oração. Jesus se colocou na presença de Deus para poder suportar todo aquele momento e ser fiel ao Senhor, custasse o que custasse, como de fato custou. E dentro desse entendimento, o texto nos revela algumas verdades que nós precisamos observar com grande apreço, cada um de nós, em nossas lutas pessoais. Cristo, em sua grande luta naquele momento, ele tomou a atitude de orar. E nós, o que temos feito nas nossas grandes lutas? Nós, da mesma maneira, deveríamos orar. Vale destacar que Jesus não era homem de oração só nas lutas. Jesus foi um homem de oração em todos os contextos do seu ministério e continua sendo intercessor à destra de Deus, orando por nós. Mas, naquele momento de intensa adversidade, vejam como Jesus procedeu. O que esse texto nos revela? Vamos observar comigo hoje. Em primeiro lugar, esse texto nos revela o costume de Jesus. Esse texto nos mostra que Jesus se dirigiu ao Monte das Oliveiras, como era o seu costume. O Monte das Oliveiras era uma espécie de lugar de refúgio para Jesus. A Bíblia mostra grandes momentos de Jesus neste lugar. Foi de lá que Jesus proferiu, talvez, o seu mais famoso sermão. Lá ele sentia grande prazer em orar. Lá era um lugar onde ele se recolhia com seus discípulos para estar na presença de Deus. Se você olhar o verso 39, você entenderá muito bem o que eu estou dizendo. Nesse verso está escrito assim: E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. O texto nos diz que era seu costume ir lá para orar. Todos nós sabemos que o nosso Senhor teve uma vida muito agitada, com grandes e pesados afazeres, mas mesmo assim, ele reservava costumeiramente um tempo para a oração. Se em nossa agitada vida não fizermos o mesmo, não conseguiremos suportar as aflições espirituais. Não conseguiremos prosseguir e progredir bem
no exercício da nossa fé. Não teremos a força e o vigor necessários para resistirmos a tantas pressões que vêm para nos esmagar, se nós não formos pessoas que dobram seus joelhos em oração diante de Deus. Jesus estava certamente no momento mais difícil do seu ministério, o momento de encarar a morte pelos pecados de seus eleitos. Então ele resolve buscar o conforto da oração, estar na presença de Deus. Aprendamos a termos a vida de oração como um importante e fundamental costume cristão. Creio ser o reverendo Hernandes Dias Lopes quem diz que a oração é a respiração da alma. Orar é, de fato, deleitar-se na presença de Deus. Nós não conseguiremos dar nem um passo firme em direção à glória se nós não formos assistidos pela graça de Deus e uma graça que se manifesta em uma vida piedosa de oração. Todos os homens e mulheres de Deus na história, em seus desafios, foram pessoas de oração. O que você está fazendo agora? Qual é o momento de sua vida que você está passando agora? Talvez não seja o melhor momento. Talvez também não seja o pior momento. Mas eu tenho certeza que é momento em que você precisa ter a oração como um costume santo, prazeroso e agradável. Ore. O costume de Jesus era ir ao Monte das Oliveiras e normalmente ele estava ali para orar. A segunda questão que esse texto nos traz é que ele acaba nos revelando o ensino de Jesus sobre a oração, ou parte do ensino de Jesus sobre a oração. Esse texto nos revela um importante ensino contra as tentações. Jesus orienta que seus discípulos façam o que ele vai fazer, ou seja, orar. E mais, orar com uma finalidade ali, orar para não cair em tentação. No verso 40, lemos: Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai para que não entreis em tentação. Percebam que, naquele momento, Jesus estava sofrendo uma cruel tentação. Esta tentação é revelada a nós quando ele afirma em oração que deseja que o Senhor passe dele o cálice que é a cruz. Esta era a tentação naquele momento. E Jesus então resolveu orar para não ceder àquela grande pressão. Ele também sabia que esta grande pressão recairia sobre os seus discípulos. Sabia que seriam dispersos após sua prisão e morte. Sabia que sofreriam ao vê-lo ser sepultado e que passariam os 3 dias mais amargos e angustiantes de toda a sua vida em dúvidas profundas com respeito àquele a quem eles seguiram, sem conseguir compreender tudo o que eles receberam de instrução da parte do nosso Senhor. Jesus orou para que alguns desses discípulos não desfalecessem em meio àquelas grandes pressões pelas quais eles passariam. A exemplo disso, Jesus disse que orou por Pedro para que a sua fé não desfalecesse. Muitas vezes a nossa fé não desfalece, não é porque somos fortes, mas é porque Jesus está intercedendo por nós. E esse mesmo ensino é para nós também hoje. Diante dos momentos difíceis, nós ficamos mais vulneráveis às tentações. Às vezes ficamos tentados a desistir, tentados a não honrar e glorificar a Deus. Às vezes tentados ao abatimento, a entregar, a baixar a guarda, a entregar as nossas forças, ceder a pressões que estão parecendo tão grandes nesse momento na sua vida. Por isso, querido, ore. Ore para não cair em tentação. Jesus diz que o espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca. Onde você pensa que vai chegar sem oração? Que força é essa que você acha que tem, que faz com que você orgulhosamente não ore? Querido, orar é uma necessidade. Orar
é blindar a sua vida contra as tentações. A terceira questão que esse texto nos traz é que ele nos revela também a confiança de Jesus. Uma leitura mais atenciosa também vai nos revelar que o nosso Senhor confia no Pai. Confiava e submetia-se voluntariamente ao governo soberano do Pai sobre a sua vida. Nós podemos ler nos versos 41 e 42. Após aconselhar seus discípulos, veja o que o texto diz. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade e sim a tua. Um tiro de pedra equivalia aproximadamente a 30 metros de distância. Jesus está com seus discípulos, mas Jesus se afasta um pouco. Ele quer derramar a sua alma na presença do Pai. Nunca observei na Bíblia, em oração, Jesus dizer que não aceitava alguma situação do Pai, nem mesmo ordenar ao Pai qualquer coisa que fosse com base em sua autoridade. Você não vê Jesus dizendo: Pai, eu determino que faça assim. Pai, eu não aceito isso para a minha vida. Pai, eu rejeito isso na minha vida. Não, você vê que Jesus, em toda a sua vida de oração, foi um pedinte. Eu sei que essa palavra soa chocosa, soa forte, mas Jesus sempre se coloca na qualidade de um filho que pede ao seu pai aquilo que ele necessita naquele momento. Um filho que tem prazer em conversar com o seu pai. Alguém que se coloca na presença de Deus e manifesta humilde confiança em suas petições. Por que eu estou mencionando isto? Porque eu sempre vi, queridos, com muita tristeza, as orações vociferadas a Deus com arrogância de expressões como: eu não aceito isso, Deus. Senhor, eu determino que se faça assim. Eu já fui testemunha de orações de irmãos, claro, não por maldade, mas por ignorância, dizerem assim: Senhor, se o Senhor não fizer isso na minha vida, tira meu nome do livro da vida. Tomando como base uma interpretação completamente equivocada do texto onde Moisés fala com o Senhor, dizendo ao Senhor: Senhor, eu não quero viver. Se é para matar esse povo, mata a mim também, tira meu nome do livro da vida. Aquele livro da vida lá não é o livro dos eleitos de Deus. Não, aquele livro da vida naquele texto era simplesmente Moisés estava pedindo: me desarraigue dessa vida, me tire dessa vida. E aí às vezes algumas pessoas pegam esses textos e interpretam muito mal e vão para a presença de Deus e dizem: Senhor, tira meu nome do livro da vida. Senhor, se o Senhor não fizer isso, não conte mais comigo. Queridos, que absurdo tão grande. Eu sei que é por imaturidade, mas é um grande absurdo. Nós, queridos, não temos direito de exigir nada do nosso Deus. Jesus diz nesse texto: Pai, se queres, não é nem se podes, se queres, passa de mim esse cálice. Mas, Senhor, não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Nós temos o direito de sentir tristeza quando algo que pedimos não é atendido. Todavia, não temos o direito de nos revoltarmos contra Deus, justamente porque nós cremos em um Deus que é soberano, que é sábio e fará sempre o melhor para a sua própria glória. Você confia em Deus? Você crê em Deus? Você depende de Deus? Por acaso você é mais sábio que Deus? Por que você fica questionando Deus tantas vezes? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Eu sei que na angústia da nossa alma, às vezes nós dizemos: mas Senhor, o que o Senhor quer com tudo isso? Mas não podemos esquecer de dizer: Senhor, a tua vontade, eu reconheço, é sempre o melhor para a minha vida. Faça a tua vontade.
Ela é boa, perfeita e agradável. A quarta questão que eu quero destacar para nós hoje é que esse texto também nos revela a perseverança de Jesus. Uma quarta verdade revelada nesse texto diz respeito exatamente à perseverança de nosso Senhor em oração. Ele mesmo nos contou uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem nunca esmorecer, que está em Lucas 18, de 1 a 8. Alguém que ensina a perseverança na oração não pode jamais praticar o vacilo. Jesus mostra ser perseverante nos versos 43 e 44. Sinta esses versos. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, enquanto Jesus orava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Ah, queridos, que texto forte. Que cena forte, não sei se você consegue imaginar isso. O texto é muito claro ao afirmar que estando em agonia, veja o estado de espírito de Jesus. Sendo quem ele era, mas sua alma estava em agonia. E quando ele estava em agonia, o que ele fazia? Se desesperava? Fazia uma terapia de grito primal? O que ele fazia? Ele intensificava suas orações. Era isso que ele fazia. Estando em agonia, orava mais intensamente. Ele intensificou suas orações conforme se intensificou sua angústia. Isso deveria nos incomodar, profundamente, pois quando estamos em grandes agonias e nos sentimos extremamente pressionados e afligidos, algumas vezes acabamos por desanimar e perdermos até o sabor pela oração. Às vezes, nós entramos em fases da nossa vida tão desertas, não ouvimos a pregação da palavra. Você que é de alguma outra igreja evangélica, que não a igreja de Acopiara, mas que está me assistindo, é membro de outra igreja evangélica, talvez você tenha vivido antes dessa pandemia um certo descuido, um certo desprezo em relação ao culto. Você que hoje diz assim, eu sinto tanta falta da igreja, mas quantas vezes nas reuniões de oração, nos cultos de doutrina, escola dominical, você negligenciou às vezes até o domingo à noite no culto solene. Queridos, e às vezes nós no nosso desânimo paramos de orar, paramos de ler a Bíblia. Na angústia queremos abandonar tudo, mas Jesus se agarra mais firmemente ao Senhor em oração. Pressionado e afligido, Jesus faz isso. Na sua maior agonia, Jesus chegou a suar gotas que eram semelhantes a gotas de sangue escorrendo, caindo pelo chão. Um anjo de Deus o confortava naquele momento, mas ele precisava de muita força para cumprir o ponto crítico de sua grandiosa missão. Então suas petições são intensificadas. Você que me assiste tem andado angustiado, só tem um remédio. A presença de Deus. Só tem um antídoto, uma solução: orar e intensificar suas orações. Intensifique suas orações. Está preocupado, ansioso, com medo, temeroso? Intensifique suas orações. E mais, esse texto ainda nos revela, em quinto e último lugar, a solidão de Jesus. A solidão de Jesus, pastor? Sim. Veja o verso 45 e 46. Esse texto revela algo sobre a vida de oração de Jesus naquele momento muito doloroso. A solidão.
Parece-me que a solidão sempre acompanhou a vida de oração de grandes homens e mulheres de Deus. Uma leitura da Bíblia com esse tema mostrará isso mais claramente. Você vai ver muitos homens e mulheres da Bíblia em orações solitárias. E aí você vê o verso 45 e 46 desse texto, diz assim: levantou-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai. Para quê? Para que não entreis em tentação. Algumas vezes estamos dormindo de tristeza, enquanto, na verdade, deveríamos estar acordados em oração para que a nossa vida não caia nas armadilhas de Satanás. As tentações são armadilhas do diabo. Quando estamos espiritualmente desatentos, acabamos caindo nelas e sofrendo suas amargas consequências. Podem observar que quando pecamos e caímos, normalmente estamos dormindo no exercício da nossa fé. Normalmente estamos relaxados com a nossa vida devocional. Normalmente estamos com o coração tomado de sentimentos pecaminosos e a nossa praxis tomada pelo pecado também. Muitos cristãos têm dormido em sua fé quando deveriam estar em oração. E aí você percebe que quando Jesus que chama aqueles discípulos a orar, há uma outra porção do Evangelho que Jesus diz: ficai aqui e orai comigo, a minha alma está angustiada até a morte, ficai aqui e orai comigo. Jesus vê os seus discípulos dormindo de tristeza. Quantas vezes nós também teremos momentos solitários de oração? Sim, haverão momentos coletivos. Há irmãos que vão orar sempre por sua vida. Você que é filho, seus pais oram sempre por você. Normalmente o seu pastor, a família pastoral está sempre orando por você. Aquele irmão e irmã mais chegado, aquela família na fé está orando por você. Jesus está orando por você. Mas às vezes você estará só. E outras vezes você estará tão abatido, sem forças para orar. Como tem sido a nossa vida de oração? Temos tido a oração como um costume espiritual ensinado pelo exemplo de Cristo? Temos encarado as tentações como grandes armadilhas e nos preparado para superarmos em intensa oração? Nós temos perseverado nessa prática ou temos sido terrivelmente negligentes? Um importante teólogo norueguês chamado O. Hallesby, em seu livro Oração, afirma que a essência da oração é abrirmos a porta de nossas vidas para o Cristo ressurreto. Em outras palavras, o que estamos verdadeiramente fazendo quando oramos é pedindo a Ele que entre em nossa condição humana e em todas as nossas muitas necessidades e inunde nossa insensibilidade espiritual com o seu poder ressuscitador. Concluo com uma frase muito interessante de Wilbur Chapman: tentação é o tentador olhando pelo buraco da fechadura para o quarto em que você vive. Pecado é o ato de você destrancar a porta e fazer com que esse seja possível entrar na sua vida. Orar é manter a porta trancada. Ore. Ore por mim. Ore pela sua igreja. Ore pelo seu pastor. Ore especialmente pela sua vida. Ore adorando a Deus. Ore buscando a presença augusta do Pai. Toda essa palavra pode ser resumida. Nós precisamos orar, a exemplo da vida de oração de Jesus. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Vamos orar? Senhor, eu quero agradecer pela oportunidade de anunciar esse texto hoje. Quero pedir que a Tua palavra encontre boa guarida em nossos corações.
Suplico ao Senhor que nos fortaleça para não cairmos em tentação, mas livra-nos do mal. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, se inscreva nesse canal. Se você deseja receber vídeos diários como estes ou devocionais que nós colocamos todos os dias nesse canal, ative as notificações. E se você tem pessoas, e eu sei que tem, que você ama e gostaria muito de abençoar com uma boa mensagem, principalmente nesses tempos tão adversos, envie esse vídeo. Se Deus falou com você, pode muito bem falar com a tua família, teus amigos, teus irmãos em Cristo. Um forte abraço, que Deus te abençoe, que a paz e a graça dele estejam contigo sempre. Em nome de Jesus. Amém.